Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tudo que é seu nesse dia. Estamos aqui mais um podcast. Hoje, com certeza, vai ser impressionante, porque nós estamos aqui com a Paulinha, uma pessoa muito importante para nós. Daqui a pouco você vai saber por quê. Mas eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no nosso canal, deixa sua like. E também nós temos hoje o nosso aplicativo. E através do aplicativo você pode assistir todos os podcasts, todos os devocionais que nós temos e todos os projetos que o Renovo Pocket vai levar até você. Basta você baixar Renovo Pocket, está lá no seu celular e você vai ter tudo na sua mão ou tudo no seu bolso com uma facilidade muito grande. Queridos, nós estamos aqui então com a Paulinha. Oi, Paulinha, tudo bem? Como vai? Tudo bem, vou muito bem. Fazer o nosso toquinho especial aqui. Para começar, a gente sempre começa nervoso, depois descontrai, parece que virou uma marca aqui. Fala um pouquinho, quem que é a Paulinha, para quem não te conhece? A Paula, ela tem 34 anos, ela é casada com o Giovanni, tenho 2 filhos lindos, abençoados do Senhor que Ele me deu. Inclusive o Gu tá aqui com a gente hoje, né? Tá aqui assistindo a mãe dele, veio dar uma força. Ah, opa! É filha da Darcy. E alguém que sempre esteve na presença do Senhor até aqui. Eu acho que esse é o mais importante. Gostei muito dessa frase. Alguém que sempre esteve na presença do Senhor. Paulinha, você está aqui na igreja com a gente há muito tempo. Eu te chamo, te considero. Isso não é só uma palavra, faz parte do meu coração. Você como uma filha mesmo. Tem um carinho, um amor muito grande pela sua vida. Quanto tempo você está na Igreja Batista Renovo? Não sei nem calcular. A igreja tem 29? 29 anos. Nossa, eu não sei, eu acho que faz uns 25, talvez, 26, eu não sei, não lembro direito. É uma vida, na verdade. Sim, eu era uma criança, né, quando eu comecei a ir para a igreja. Você lembra desses fatos, chegando na igreja, tudo? Eu me lembro que... Na verdade, quem começou a ir mesmo ali na igreja primeiro foi meu irmão, né? Fernandinho. Fernando, pra quem não sabe, Fernandinho, meu irmão. E ele começou a treinar futebol. O Fernando adorava futebol, começou a treinar futebol com o pastor Givanildo. Correto, eu lembro dessa época. Sim, e havia uma condição para poder treinar no time do pastor Givanildo. Tinha que ir para a igreja, tinha que ir na escolinha dominical. Ótimo. E o meu irmão começou a ir na escolinha, né? E... eu não ia na igreja. Nem jogava futebol. Nem jogava futebol. Na verdade, eu tentei. Eu fui até num treino com o pastor Givanildo. Só que eu falava, corre. Eu não aguentava correr. Sempre fui assim, né? Bem magrinha. Não aguentava muito correr. Mas uma coisa interessante é que eu ia na catequese. Só que eu não me interessava muito por aquilo. Eu ficava olhando e eu não entendia direito nem dificuldade para decorar os sinais, toda aquela reza que tinha, né? Não era algo muito atrativo para mim. Até que um dia eu falei para minha mãe, eu não quero mais, mãe. E a minha mãe, ela falou assim, se você não quer mais ir lá, então você vai ter que ir na escolinha dominical, algum lugar você vai ter que ir. Mas a sua mãe, nesse momento, ela vinha na igreja? Ainda não. E mesmo assim ela te incentivou? Sim. Fenomenal. Daí eu falei assim, então tá bom, eu vou na escolinha dominical. Aí eu fui e eu adorava a escolinha dominical. Inclusive quem dava aula pra mim era a Laura e a Rosa. A Laura? A Laura e a Rosa. Aí tinha aquelas historinhas de flanelógrafo, acho que é esse o nome. E eu adorava aquelas historinhas e era muito claro e eu conseguia entender. E assim, foi muito fácil para mim fazer essa troca que a minha mãe falou, né? Que ela pediu para mim. E eu comecei a ir na igreja. Aí chegou também um momento muito difícil na nossa família, que foi que meu avô adoeceu. E foi nesse momento que a minha mãe começou também a ir para a igreja. Quando o seu avô ficou doente? Meu avô ficou doente. Esse fato da doença dele, então, serviu para sua mãe vir à igreja? Sim. Muitas pessoas na igreja, elas passaram por isso. Deus, ele faz as coisas de forma assim maravilhosa. Algumas pessoas vêm no momento de festa,
Mas eu percebo que muitas pessoas acabaram vindo à igreja em momentos assim que as coisas ficaram complexas. E a gente vê que a necessidade do ser humano, quando ele não consegue resolver uma situação que é buscar Deus, é o que você está mencionando aí, então, que aconteceu com a sua mãe, né? Essa busca de Deus. Exatamente. O meu avô, na verdade, ele estava com câncer. Naquela época não havia-se tratamentos, né? Não havia muita esperança, era só realmente um milagre. E aí, então, minha mãe foi para a igreja, muitas pessoas da minha família chegaram aí à igreja, né? Mas foi aí que, na verdade, começou-se a consolidar, né? Aquela nossa presença na igreja, aquele nosso ir na igreja. E é muito interessante, algo que eu me lembro, eu nunca mais me esqueci. Já vou começar a chorar, gente. Aqui pode chorar também, tá? Faz parte. Depois nós vamos providenciar lenços aqui. Até isso. O emblema do Renovo Pocket. Eu estava ali na igreja, eu era uma criança, né? E eu sempre vivia assim, enroscada na minha mãe. E a minha mãe ali, a gente estava na hora do louvor. E eu sempre tive muita vergonha, eu era bem caipira mesmo. E eu Hoje, via as olhar pessoas... para você e falar que você tinha vergonha até é difícil de entender, né? Eu tenho ainda, gente, muita vergonha. Às vezes as pessoas confundem assim. Eu acho que você tem vergonha de mostrar a sua vergonha, porque você não demonstra ela. Eu tenho vergonha, sim. Eu tenho bastante. Aí eu estava ali e eu via as pessoas levantando a mão e adorando a Deus. E eu sentia muito desejo no meu coração. Eu queria levantar minha mão, eu queria adorar a Deus, eu queria muito fazer aquilo. E aí, às vezes a gente fala na igreja, né? Levanta sua mão, parece que ela está pesada. E eu estava ali com a minha mão que eu queria tanto levantar, mas até que eu levantei as minhas mãos. E eu pude adorar a Deus. E eu entendi que esse foi o momento do meu primeiro amor. É emocionante de saber, de entender esse fato na sua vida. Eu não sabia disso. Tá? Esse desejo de erguer as mãos, de lembrar desse primeiro amor, é algo incrível. É algo que a gente vê que foi tão forte que ainda provoca emoções em você naquele dia. Tá? A gente pode dizer que Deus te visitou naquele dia com grande poder. Sim. E ali eu comecei a andar com o Senhor. E a entender que aquilo era bom para mim. Mesmo que eu não entendesse muitas outras coisas. O Senhor, de uma forma tão linda, tão incrível, Ele me trouxe para a presença dEle. Porque se nós formos olhar, talvez, quem eu seria, eu penso que eu seria alguém totalmente perdida. Existem pessoas que elas vivem, que elas não andam com Deus, não conhecem a Deus ainda, mas elas são boas pessoas. Elas escolhem boas coisas. E eu entendo que se eu não tivesse ali sido resgatada por Deus, eu não seria uma boa pessoa. Paula, é muito forte a gente ouvir uma coisa dessa, tá? Ouvir você atribuir toda a sua vida e todo o seu caráter a Deus. Eu imagino como que não transborda de alegria o próprio coração de Deus. Filho, faz favor, a produção, pega o lenço lá na minha sala para Paula, lenço de papel. Por favor, produção. Nós temos produção, né? Para ficar mais chique, então você fala com a produção. Isso é igual programa de televisão, né? Você pode falar com a produção. Paula, mas esse fato que você está falando, quantos anos tinha nesse momento, nesse primeiro amor? Mais ou menos. Eu não sei exatamente quantos anos eu tinha. Não sei se eu tinha 7, 8 anos. Eu sei assim... falando de uma criança. Exatamente. E até quando eu era criança, nós éramos vizinhos, né, de um centro espírita. Eu digo isso porque eu brincava dentro do centro espírita. Eu me recordo disso também. Nós brincávamos ali todo dia e aquilo era normal para mim. E no meio do dia a gente tomava passe. E eu cheguei, inclusive, até a ficar ali antes de começar, né, a cerimônia ali do espírita, eu
cheguei a dançar, a gente dançava, tocava aquelas músicas, a gente chegava a dançar ali, meu irmão inclusive até chegou em uma vez tocar tabaca ali. O Fernandinho. Fernando, um dia ele vem aqui para contar o testemunho dele, mas é por conta de todas essas coisas, né, que nós vemos o amor de Deus, do quanto que ele nos resgatou, de quanto ele nos trouxe. Aqui nós temos a produção, né? Ela tá super elegante, super chique, a Gabi. Né? Sim. Gabi, pode trazer, faz favor. Obrigada, Obrigado, Gabi. minha filha. Mas, Paula, é muito forte ouvir essa situação. Eu ainda não tinha enxergado esse ponto dentro da sua vida, esse tempo. Né? Eu admiro você demais, eu olho para você, eu vejo você como uma pessoa esplêndida, de um caráter esplêndido. Eu realmente tenho um carinho imenso pela sua vida. Você é muito importante para mim. Mas esse momento, essa entrega da sua vida ainda como criança, é incrível. O plano que Deus tinha na sua vida ali, e ainda você tendo todo esse envolvimento com o espiritismo ali, tá junto de tudo isso, é como se aquilo estivesse te atraindo, como se algo estivesse tentando comprar a sua vida, mas Deus foi te resgatar, porque ele encheu teu coração de uma paixão. Tua mãe, que nem conhecia a igreja, foi usada por Deus para falar vai, você ouviu aquele comando, Deus moveu teu coração e de repente você está cheia de Deus. Sim, inclusive tem até mais um fato, a filha, né, da moça ali do Centro Espírita, na verdade, a família deles eram todas evangélicas. E isso, o que me ajudou também a ir à igreja, porque no começo tinha bastante vergonha, eu ia junto com ela, com a filha. Aí a gente ia na escolinha dominical, depois a gente brincava no centro de Macumba, tomava passe e tinha todas essas Queridos, coisas só aí. vamos fazer aqui. Não façam isso hoje. Isso ela não sabia. Não, tinha uma obra de Deus, era um milagre, era Deus operando de uma forma tremenda, né? Era inconsciente o que estava acontecendo. Na verdade, era um resgate de Deus. Se olhar no reino espiritual, eu acredito que Deus enviou muitos anjos ali, falando, ela é minha, eu vou marcar essa menina, eu vou separar ela, ainda que ela não saiba, ainda como uma criança. Deus estava te separando naquele dia. Exatamente. Era inconsciente, né? Minha mãe também. Nós não sabíamos, né? Estávamos fazendo aquilo, era novo para nós. Nós não sabíamos direito para onde ir, né? Como fazer as coisas. Até, inclusive, aos espíritas, né? Nós respeitamos. Mas o Senhor me trouxe para outro lugar, o Senhor me trouxe para outro caminho, Ele me fez ver novas coisas. Inclusive, essa minha amiga, eu amava muito ela, eu ainda a amo, né? Apesar de não vê-la por muitos anos, mas foi uma pessoa também que foi um caminho. Amém. E só para a gente deixar frisado, não estamos falando mal e nem questionando nada. Nós estamos falando do resgate que Deus fez com a Paula. Isso. Daquilo que foi tão importante. De uma experiência. De uma experiência tão importante. Exatamente. E das pessoas que estavam lá. Essa forma de respeito pelas pessoas é muito importante, porque é o que Jesus nos ensina, o respeito muito grande pelas pessoas. E o convite para sair da onde nós estamos e vir para Jesus, vir para o amor de Deus, para a luz. Agora, o que me impressiona, Paula, é como isso foi marcante na sua vida, como foi forte, um negócio que foi escrito no teu coração pela mão de Deus. Porque já faz tanto tempo, mas ainda mexe com você. É uma coisa impressionante. Sim, ainda mexe. E eu só posso ver, assim, que realmente Deus, Ele me guardou. Tem aquela música que fala, o teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão. Eu vejo que Deus, Ele veio realmente como um leão sobre a minha vida e me resgatou. Amém. Amém. Então, esse momento que a Paula se transforma, nesse momento, Fernandinho já estava na igreja? Já Já estava na igreja. Estava Era igreja. Você e ele? Sim.
Você, sua mãe vem Aí depois. mas aí ela já começou a vir também. a vir. Legal, eu vou te mostrar uma foto. Eu quero ver se você lembra um pouquinho dessa foto aqui, ó. Quando que é isso aqui? Esse é em um jantar da igreja. Uau, é isso aí. Essa foto aconteceu em 2005, Paula. Em 2005 você já era uma pessoa ali agora usada por Deus, tua vida foi transformada. E aqui você já faz parte de um ministério. Sim. Você já está ministrando, você teve experiências. Como foi entrar no Ministério de Dança? Você se inscreveu para isso? Aconteceu? Te chamaram? Como que aconteceu isso? Na verdade, o Ministério de Dança, eu não lembro exatamente muito. Eu não sou muito boa de datas, mas ele começou, na verdade, nós fizemos uma homenagem para a pastora Edna, numa festa dos tabernáculos, com a música Usa-me. Com a música Usa-me. E daí depois, nós fizemos também uma apresentação, que acho que foi numa noite da pizza, alguma coisa assim, de jovens que estava tendo, com uma roupa muito legal. Sensacional. E éramos, eu não lembro exatamente quem cantava, mas eu estava, a Nana, Michele, tinha muitas pessoas, eu não lembro exatamente, que a Lara, e nós fizemos essa apresentação, e daí começou a surgir o Ministério de Dança. Aí começou esse ministério a acontecer. Chegaram e falaram, legal, que vocês vamos fazer um ministério. Então, chegaram começo. Você, né? E a pastora Edna, vamos fazer. Mas então, no início do ministério, você já fazia parte? Você já, desde no começo, da fundação, vamos exatamente. dizer. E nunca desistiu? Não. Isso sempre foi importante para você? Foi. Você consegue entender que ao momento que você está dançando, você está entregando algo do seu coração, você está tirando algo de você e dando nas mãos de Deus? Sim, consigo entender. São muitos anos, né, caminhando nesse ministério. No começo eu era super imatura, eu acho que eu tinha 13 anos, eu acho. E nós começamos ali, e não era fácil, para fazer um passinho, eu quase desisti já no começo. Você? Exatamente, porque tinha um passinho, o passinho da música Esse é um Tempo de Festa, que é uma das músicas que nós mais dançamos. Este é um tempo de festa. Então tinha um passinho lá que eu não estava conseguindo fazer aquilo. Então, quando você fala que a Paula não estava conseguindo, parece até que não é verdade, porque olhando, parece que a Paula é a pessoa que tem a maior facilidade do mundo em realizar qualquer situação, né? Não é fácil. Eu tenho bastante dificuldades. Aí eu olhava e falei assim, ai. Daí já comecei a ficar irritada, né? Mas eu fui guardando aquilo em mim. E eu lembro que eu fiquei lá em casa treinandinho aquele passo até que eu consegui pegar. Porque na hora eu falei assim, mas como que todo mundo consegue fazer isso daqui tão fácil? Por que eu não estou conseguindo fazer esse negócio que ele é tão simples? Aí eu dei uma treinadinha, no fim eu consegui. E assim foi. E eu me deparei com isso muitas vezes, de eu não estar conseguindo fazer algo, né? Mas, não consigo. E aquilo sempre me irritava. Quando eu não conseguia fazer alguma coisa, eu ficava muito nervosa, estressada. Mas eu persistia, né? Eu precisava fazer. Depois, essa foi a primeira vez que eu pensei ali, então, em desistir. Mas aí depois, nas outras coisas foram vindo, eu só pensava que eu tinha que conseguir. Então, olhando assim, é uma coisa que talvez as pessoas nem acreditem de forma natural. Você chega a ter dificuldade para realizar a dança? Tenho dificuldade para decorar os passos, né, Gabi? Dificuldade para gravar. Eu tenho essa dificuldade de memória. Você sabe que as pessoas sempre admiraram o seu jeito de ser, né? Vou usar um termo, a sua performance ali naquilo, porque você consegue transmitir muita alegria naquilo que você está fazendo. A gente sempre vê no seu rosto, vê no seu jeito de ser uma alegria. Mas para chegar a tudo isso, então, precisou realmente se esforçar. Sim. Tem que haver uma dedicação muito grande. Tem que ter dedicação. E a dança foi algo assim que
me ajudou, né? Foi um processo assim que eu olhava, lá vou eu querer chorar de novo, gente, desculpa. Ah, sim, pode usar o papel que nós compramos já aí no atacado. Deixa eu tentar falar. Quando eu me via como uma pessoa que não era assim especial, sabe? Por quê? Então, eu achava que a dança era tudo que eu tinha. Então, eu me dedicava muito para aquilo. Porque eu achava que, tipo, aquilo era o que eu sabia fazer. Aquilo eu sabia fazer bem. Então, eu ia fazer aquilo. E Deus foi me moldando em muitas coisas. Me ensinando e me mostrando que não era só aquilo. Que eu não era só especial quando eu dançava. E Deus foi me ensinando, me tratando muito comigo mesmo. No meu interior. Porque eu tinha muita complexo de inferioridade. Às vezes as pessoas falavam, a Paula era muito brava, a Paula era... Porque às vezes, alguém ia falar, brincar comigo, alguma coisa que eu me sentia ofendida, eu já era rude. Porque eu não encarava aquilo como uma brincadeira, mas eu encarava aquilo como uma verdade. Então, eu me agarrava ali na dança, entendendo que esse negócio aqui eu sei fazer. Ninguém vai vir falar nada pra mim, porque isso eu sei fazer. Mas aí Deus foi me ensinando que Ele me capacitava para outras coisas. Que eu era capaz de fazer outras coisas. E que não era só a dança. Mas foi através desse ministério que eu fui extremamente abençoada. Que eu fui fortalecida por Deus por meio de reunião que nós tivemos, onde, né, nós nos assentávamos e nós recebíamos orientações. Então, assim, foi um ministério que me abençoou muito e eu entendi muita coisa de Deus nesse ministério, onde eu jamais aprenderia em uma escola de balé, por exemplo. Isso é forte. Isso é uma situação que vale a pena as pessoas escreverem, marcarem, assistirem várias vezes esse podcast para ouvir você falar isso. Porque hoje você tem autoridade no que você fala. Falar e ministrar a dança dentro da igreja, você tem autoridade. Eu falei, eu sempre menciono isso a respeito da Nana, quando a Nana foi embora para os Estados Unidos, e eu falo a respeito dela. Eu falo, a Nana, se chamarem ela para ser líder, ela for líder de alguma coisa, ela tem autoridade. Porque ela foi uma líder a qual eu tiro o chapéu para ela. Ela entendia. Eu não precisava falar o que eu precisava. Ela olhava para mim, ela conseguia me entender quando precisávamos de alguma coisa. Eu só olhava para ela. Eu não sei como ela fazia isso. É um dom, acho que Deus deu para ela, mas eu tinha o meu coração, simplesmente olhava, ela sabia, é isso que tem que ser feito. E às vezes nem eu sabia, mas eu entendia que ela ia saber o que precisava ser feito. E ela tinha autoridade, então mas eu vejo a sua vida, você, que hoje você tem autoridade. Tá? Sim, inclusive em falar da Nana, realmente ela foi nossa líder por muitos anos e eu me sentia muito segura com ela, muito confortável com ela. Ela tem o dom para isso, ela tem um chamado para isso. E eu via que ela sempre entendia o que Deus tinha para mim através da dança. Ela sempre me orientava. Ela nunca, como posso dizer, ela nunca me podava. Ela sempre buscava potencializar. Ela via realmente o que Deus tinha para mim. Inclusive, quando nós éramos, volta lá na criança, né? Quando a gente tinha nossos Natal em família. E a Nana, vocês são todos parentes? Sim, né? A Nana é minha prima. E antes de nós nos convertermos, até mesmo, antes de nós irmos para a igreja, a gente fazia apresentações no Natal e ela organizava. Ela já organizava? Ela organizava. Olha, e eu apresentava.
Antes de vir para a igreja? Antes de vir para a igreja. Ela organizava e eu me apresentava então ali. Eu estou certo mesmo. Deus chamou a Ana para Exatamente, chamou. E, inclusive, até quando nós começamos a entender como a dança funcionava em outras igrejas, porque tudo era coreografado, né? E não tinha o que tem hoje, que hoje você quer saber, você entra no celular e você vê o mundo, né? Você vê a maior igreja que tem nos Estados Unidos, você vê o que acontece aqui e ali, no que tem de bom, no que tem de ruim. Mas no começo não, tinha que se fazer pesquisas muito maior, precisava sair um pouquinho, olhar, foram situações. Você chegou até a fazer um curso numa igreja sozinha, se eu não me engano? Foi. Fui fui fazer o curso. Fui morrendo de medo, que eu fui sozinha, né? Nunca tinha viajado sozinha. Que era? Pompeia. Peguei o ônibus em Itapetininga, né? Saí de Itapetininga, abençoada pelo meu pastor, que teve a ideia de me mandar pra lá, mas foi uma benção. Quase tivemos que sair resgatando e me buscar lá, pelo Brasil. Exatamente. Eu fui, a gente parava em Marília, né? Peguei um ônibus lotadíssimo de pessoas, mas tinha muita gente. E eu ali com a minha mala, eu não sabia nem como sair. E o moço falou, quem vai para Pompeia desce do ônibus para ir para outro ônibus, quem vai direto para Pompeia. E eu fiquei ali apertada e eu não conseguia nem me mexer. Aí uma mulher olhou para mim, você vai, filha? Você vai para Pompeia? Eu falei, vou. Ela agarrou minha mala e saiu gritando no meio do povo, dá licença, dá licença. E me tirou dali porque eu não ia conseguir. Mas deve ter sido uma gente. experiência assim muito forte para você naquele tempo. É, né? Porque, olha, eu ia ficar dentro daquele ônibus se aquela mulher não fizesse daquele jeito, porque eu não conseguia. E eu jamais ia gritar naquele ônibus, eu não ia gritar, dá licença, dá licença. E ela saiu gritando e eu consegui passar para o outro ônibus e nós descemos e eu tive ali um congresso que foi extremamente abençoador. Amém. Eu olhei, né, eu nunca tinha visto ninguém dançar daquele jeito na minha frente. Ali também... Deus falou comigo naquele lugar, usou a vida do pastor Massal para falar comigo ali. E foi, sim, extremamente abençoador, realmente. Perceber, né, o que Deus estava fazendo, como era feito. Até mesmo perceber essa questão da dança, que não era tudo coreografado. Tinha aquele momento que você tinha que dançar livre, que tinha que ter uma liberdade. Uma coisa mais espontânea. Espontâneo. E eu até lembro que aqui na igreja, né, nós começamos a ser cobrados disso. Vocês têm que ser mais espontâneas. E ninguém tinha coragem de ir. E a Nana, ela sempre falava pra mim, vai você. Vai você, né? Vai você. Vamos empurrar a Paula. Exatamente. Eu não sei nem como que eu fui. Eu não sei nem como que isso aconteceu, porque eu era tão travada nesses aspectos, né? Eu não vou. Mas eu fui e eu comecei, assim, a ser uma forma de dançar que eu mais gosto. Que é dançar livre, poder fazer o que eu quiser, sabe? Na presença do Senhor. Eu me sinto realmente livre para expressar o que está dentro de mim ao Senhor. E ministrar sobre a igreja, né? Essa situação, Paula, quando você fala assim, eu vou dizer que talvez a autoimagem, aquilo que você enxergava em você mesmo, poderia não ser a mesma situação que as outras pessoas ou a igreja estava vendo. Porque quando você fala que se via com limitações, com dificuldade de decorar, com isso, provavelmente Deus usou esse tempo para fazer uma terapia com você. Mas é terapia de Deus. Deus falou, eu vou curá-la num processo longo, gradativo, de uma forma gostosa. Porque sempre que se viu a Paula lá na frente, todo mundo teve a certeza, eu vou falar por mim, e eu vou falar pelo que eu entendo da igreja, o que eu conheço e conheço minha igreja. Era uma pessoa que, ao olhar para a Paula, todo mundo fala, ela tem 100% de domínio no que está fazendo. Ela sabe, a Paula não vai errar, não existe nunca, parece que não era assim aceitável ver, imaginar a Paula vai errar, porque está tudo certo, a Paula sempre vai acertar, sempre isso, porque você conseguiu, de alguma forma, transmitir para a igreja que você estava cheia de certeza do que você tinha, ainda que você não conseguia transmitir isso para você mesmo. Porque é um tratamento de Deus. Sim, por isso que eu falo que a dança foi algo muito importante na minha vida, não só um ministério,
aleatório, que eu faço isso. Não, era algo muito intenso mesmo, que eu sentia que vinha do coração de Deus para minha vida. E Deus tratou comigo através dele. Tive experiências com Deus no momento que eu dançava, de realmente sentir que o Senhor estava ali, que era algo que fluía de dentro do meu coração, que começava, e ele precisava explodir de dentro de mim. Aquela adoração, aquele movimento, ele precisava fluir. Uau. E ele, então aquilo saía de dentro de mim como movimento. Deus começou a me ensinar a ser realmente livre, a ser realmente o que ele me chamou para ser, que era para eu ministrar. Nos momentos em que nós ministramos a dança, nós não só simplesmente adoramos, como posso dizer, não só exaltamos a Deus, mas existem momentos de profetizarmos, que nós profetizamos sobre a igreja. Então existe uma forma de fazer isso, existe um movimento para fazer isso, existe uma forma em que nós guerreamos no meio da dança, o louvor está ali ministrando uma canção de guerra, então nós temos que guerrear também. Na verdade, as pessoas, às vezes, elas não entendem o ministério de dança. A dança está totalmente conectada ao mundo espiritual, como se fosse a intercessão, como se fosse uma palavra. A dança, ela tem um peso, eu enxergo isso muito claro, que a dança tem um peso profético. Foi o que aconteceu na nossa virada de ano, quando vocês pegaram a semente na mão, quando você veio ali junto comigo naquele momento e começou a ler a palavra e elas começaram a lançar a semente. É um ministério com peso profético, ainda que sem palavras, com o gesto está profetizando o que Deus vai fazer. Exatamente. Eu sempre entendi isso de Deus, que Deus tinha algo, que o ministério de dança ele não estava ali para enfeitar o louvor ou para deixar a igreja mais feliz, mas era algo que Deus me deu para ministrar, para abençoar. Então eu comecei a aprender de Deus, por isso que eu falo que existem coisas que nós não aprendemos em academia, nós aprendemos com Deus. Isso é muito forte, Paula, isso é muito forte. Essa palavra eu vou guardar no meu coração, essa fala sua, porque coisas que não se aprende em academia, assim como ser um pastor, assim como ministrar a palavra, não se aprende nos livros, não se aprende tudo, se aprende muitas coisas, é lógico, mas não é tudo. Tem coisas que só se aprende realmente com Deus, e às vezes até com lágrimas, mas se aprende com Deus. Sim. Somente com o Consolador, somente com o Espírito Santo, que quando eu me sentia em dificuldades, ou quando, até inclusive uma vez estava fazendo ali uma dança que era para a abertura da maratona, eu lembro que não estava dando certo, eu olhava e eu falava, meu Deus, esse negócio aqui está muito feio. E eu me lembro de Deus ajoelhar no meu quarto, e eu pedi para Deus, falei, Deus, abençoa, porque eu não sei mais o que fazer. E Deus vinha e abençoava, e no final tudo dava certo. Então, esse ministério, ele não é assim, só como as pessoas acham, às vezes, que é só vir ensaiar e fazer, o que também é muito difícil, ter essa questão de que nós temos que ensaiar. Às vezes nós vamos fazer alguma coisa, nós ensaiamos bastante. É bem cansativo, mas nós fazemos e procuramos fazer, que nem nós fizemos no final do ano, o senhor acabou de comentar, segundo o que Deus nos orienta. E nós buscamos a vontade do Espírito Santo, saber o que é que Deus tem preparado, o que é que Deus quer falar com a igreja, para nós podermos fazer, então, abençoar a igreja, que não seja só uma dança, mas que seja uma ministração ao coração das pessoas, que seja Deus falando ao coração das pessoas. Paula, vamos colocar até aqui, olha, que não seja só uma dança, ia ser uma ministração ao coração das pessoas. Lindo isso. Lindo. Porque às vezes as pessoas entendem o ministério, elas só vão ficar lá se mexendo. Não, enquanto eu me mexo, o reino espiritual se mexe. Amém. Enquanto eu me movimento, o reino espiritual se movimenta. Glória a Deus. Os céus se abrem, Então, quando eu faço um movimento que eu estou clamando a Deus, que eu estou desejando a glória dele, quando eu faço isso, eu creio que ele vem. Eu creio Amém. Que a glória Paulo, de Deus, ela desce. Eu estou emocionado de ouvir você falar isso. Eu acredito que até a minha forma ainda de olhar para vocês vai se tornar mais lapidada depois de ouvir você falar isso. Isso é muito forte. Isso é incrível. Isso é uma lição para todas as adolescentes, esses ministros de dança que vêm, ou de louvor, ou do que for, entender a profundidade
que está relacionado a isso. Uma vez Deus também, eu não sei quanto tempo a gente tem agora. Nós temos tempo. Eu estava vendo, teve uma época, eu não sei se as pessoas se recordam, mas que teve muita gente dançando na igreja. Era muito grande, todo mundo queria dançar, todo mundo queria dançar. E eu estava na cadeira, eu não estava ministrando nesse dia, e eu comecei a olhar e o Espírito Santo falou comigo. Ele falou para mim, não dance com a multidão. E Deus me levou ao texto da mulher do fluxo de sangue, que ela saiu e foi atrás de Jesus e ela tocou em Jesus. E aí Jesus para tudo e Jesus fala, né? Quem me tocou? E um dos discípulos fala, mas Senhor, como assim, né, Jesus? Como assim quem te tocou? Tá todo mundo te tocando. Tá todo mundo te tocando. Mas Jesus sentiu o toque daquela mulher, porque o toque dela foi diferente. Então, eu entendi o que o Senhor estava querendo falar para mim. Não dance como qualquer um, porque não é só uma dança, é uma vida. Amém. Não é só um movimento vazio, é uma vida com Deus, aonde o Espírito vem e se move através da nossa vida, aonde o Espírito vem e se move através de nós. Então, eu fui impactada com essa palavra do Senhor. Eu sempre, quando me pedem para falar sobre dança, eu sempre comento sobre isso, porque quando o Senhor falou não dance com a multidão, ele também se mostra que ele nos abençoou. Quando essa mulher ela tocou Jesus ele fez algo que eu acho lindo. Jesus parou tudo. Jesus mandou todo mundo parar. E Jesus deu atenção especial para aquela mulher. Uau. E Jesus curou aquela mulher. E Jesus abençoou aquela mulher. Todo mundo queria o quê? Atenção. Todo mundo queria o quê? Jesus, está perto de Jesus, porque Jesus estava famoso, porque Jesus era top naquele momento. E quando eu olhava aquele monte de gente ministrando a dança, muitos deles eram aquilo. Aí eu tô aqui porque é legal, eu tô aqui porque é top, tô aqui porque agora é moda. E uma todo das mundo coisas dançando. que a gente percebe nisso é sobre o permanecer, não é verdade? Aqueles que são realmente disso sempre permanecem. Sim. Então, até em falar em permanecer, né? E esse estouro de todo mundo dançando não foi só na nossa igreja, foi em todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Onde as pessoas começaram a entender realmente que dança dentro da igreja não era pecado, né? Que aquilo poderia realmente acontecer. E, de repente, muita gente dançando, de repente, aquilo foi apagando, aquilo foi diminuindo. E permaneceram realmente aqueles que não dançavam com a multidão, mas aqueles que realmente queriam tocar em Jesus, que realmente queriam a presença, o favor de Jesus. Incrível. E a gente, em tudo isso, Paula, na dança, agora começa a me vir à memória quantas pessoas, né? A gente pode falar aqui que foram parte desse ministério e a seriedade dessas pessoas. A Mayla, uma delas, uma menina aí maravilhosa, totalmente focada, foi para o seu casamento totalmente focada em Deus. A Mary está junto até hoje, a Gabi que está aí, tantas outras, né? A Laura, que fez parte tanto tempo, hoje faz parte da intercessão. Deus levou ela lá para a intercessão. E quantas outras dela, a Yasmin, tantas outras que estão junto conosco, a Tamires, né? Uma menina aí que também está vivendo um momento aí de um chamado de Deus. Mas se a gente pegar todo esse grupo de meninas que as que permaneceram, todas que permaneceram, o compromisso que a gente enxerga é muito forte, muito forte. Faz com que as pessoas, e eu creio que é o momento que eu ouvi esse podcast, vão mudar muito a sua ótica a respeito do ministério, para ver que a intensidade desse ministério ou de qualquer outro ministério é a mesma, porque é o Espírito Santo que derrama sobre nós. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser ministro de louvor, pode ser a dança, pode ser lá na bateria como o Fernandinho e seu irmão, aonde for, é a entrega a Deus. É mais do que o que está fazendo, é entrega. Agora, o Espírito Santo vai escolhendo cada um e vai colocando cada um em seu lugar. Mas a gente vê na sua vida essa entrega a Deus, como isso é forte, como foi impressionante. Deus, ele nos chama para algo, né? Até quando nós começamos o Ministério de Dança, era algo inédito para nós, né? Apesar da nossa igreja, nós sempre dançamos.
Sempre tivemos as festas dos tabernáculos, a pastora Edna nos conduzia, eu até já falei para ela, né, foi minha primeira professora de dança cristã, aquela que me ensinou como era adorar a Deus, né? Como era fazer aquele passo, não ser somente um passo, mas ser um passo de adoração ao Senhor. Então, Deus, ele nos chama para alguma coisa. Às vezes parece esquisito, às vezes Deus te chamou para um negócio esquisito, mas se ele chamou, ele vai fazer através daquilo. E nós temos que entender o que eu tenho que fazer, a vontade de Deus, que eu tenho que me posicionar para fazer aquilo acontecer. Mesmo que não seja o top 10 das galáxias, mesmo que não seja o que as pessoas querem ver, mas se o Senhor chamou, então nós vamos fazer. É isso aí, minha filha. Glória a Deus. Paula, eu vou te mostrar aqui uma outra foto. Aqui já está numa outra situação. Aqui já é uma Paula cheia de experiência, que já sabe o que está fazendo. Aqui é uma foto da nossa última festa tabernáculo, né, se eu não me engano. E aqui a gente vê, além de você estar ali com toda a beleza, com tudo, mas é um momento interessante, porque aqui a Paulinha acabou de ter a filha, não foi? Foi. E eu me recordo de você com a nenê no braço, ensaiando. Foi. Não havia nada que impedia a Paula. Nós, né? Tava difícil. A Nana foi embora, Nana, você foi embora, deixou um perrengue aqui pra gente. Então nós tivemos que fazer, não poderia parar, né? Não poderia parar. Então eu vinha com a Eloá no colo, carregava ela, doía tudo, mas a gente vinha, que eu tava... Muitas vezes eu fiquei ali sentado, talvez você nem saiba, mas admirando. Eu era abençoado de ver você ensaiar, de ver que ser mãe, ter a sua filha, porque tinha o Gu também, tá ali, ter sua casa, marido não gosta de trabalho também, né, um pouco. A Edna fala, eu nunca acreditei nisso, mas a pastora Edna fala. Aquele né? negócio que, você não sei se o senhor já viu, mas qual dos teus filhos que te dá mais trabalho? O filho da minha sogra, é esse. É verdade. Mas aqui a gente vê essa situação, né, eu tenho mais algumas fotos, a gente vê aí uma posição, né, a gente lidando aqui, você... Olhando assim, é interessante de ver, porque toda essa festa, tudo que está acontecendo aqui, na verdade, não é o fato de ver a Paula. Eu estou querendo mostrar aqui que é o fato de ver as pessoas que a Paula está conduzindo. A Eloá. Cadê ela? Tá no colo. Olha lá. Tá vendo? Que bênção, mostrando que nada para, né? Que não vai impedir. E a gente vê aqui a alegria, o brilho de todos, alguns permanecem, outros não permanecem, mas essa presença, esse brilho, faz com que a gente entenda que existe uma obra do Senhor. Aquela Paulinha que via tanta dificuldade, hoje ela tem capacidade não só de se expressar, mas de levar uma grande equipe a fazer o mesmo. Isso é muito forte. Isso é a visão de Deus para o ser humano. É quando você multiplica nas pessoas, quando você empodera as pessoas para elas realizar aquilo que você está realizando. E conseguir entender a visão que tinha no momento, entender o que era preciso e trazer tudo isso para cá. Essa Paula, vamos dizer assim, amadureceu muito, cresceu muito, né? E agora a curiosidade é o seguinte, hoje a Paulinha se vê já ainda com dificuldades ou não? Eu me vejo... Sim, às vezes eu me vejo. Às vezes tem situações que querem me parar, às vezes eu tenho uma dificuldade, às vezes que é imaginar muita coisa, às vezes não pôr na prática, ou até chegar a falar, hoje eu vou fazer isso. Às vezes daí vê alguma situação e eu travo, mas é algo que a gente tem que ir trabalhando aos poucos, né, dentro de nós, e melhorando a cada dia. É o que a gente procura, né? Crescer, amadurecer, para poder... Porque quanto mais medos, mais barreiras nós colocamos, menos nós fazemos aquilo que Deus coloca diante de nós. Então, nosso desejo é realmente viver o que Deus planejou.
Aí, às vezes, eu acho que nesses últimos tempos Deus tem feito esse resgate. Não sei, no meu coração Deus tem feito esse resgate de... Tá chegando no fim. É e verdade. o que eu fiz até aqui? Tá chegando o fim e... Do que vai valer? Se nós pensarmos na nossa vida, Jesus está voltando. O que mais importa neste momento é o quê? É a volta do Senhor. Uau, isso é forte. O que mais importa é o quê? Então, por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui falando, porque se o Senhor nos chamou, se Ele me deu essa oportunidade de estar aqui conversando com o Senhor, é para a honra dele. Espero que as pessoas sejam abençoadas. Eu não tenho nada de mim, mas que o Senhor abençoe a vida das pessoas que estão ouvindo. Paula, eu gostaria que você olhasse, entendesse, olhando para a foto, que, na verdade, a alegria dessas pessoas, você empoderou elas, Deus te usou. Deus te usou para treiná-las. Deus te usou para que elas realizassem. Deus te usou para que essas pessoas pudessem ter terminado algo e falado, eu consegui. O permanecer, o guardar no coração é responsabilidade de cada um, já não é sua. Mas levar a equipe que Deus pôs na sua mão é algo muito forte. E a gente vê que você fez isso, não só aqui, mas em muitas vezes como faz. E agora, por conhecer você, eu sei que você busca um nível de perfeição sempre muito alto. Você quer que o negócio esteja certo. Se não tiver do jeito que você quer, você fica brava, porque você quer realizar, você quer que fique legal. Mas isso é a Paula e é positivo, nada negativo nisso. Tá? Mas que você pudesse compreender que deu certo. Agora está vazando de você, está transmitindo de você aquilo que Deus te deu. Aqueles momentos lá, daquelas primeiras passinhos de dança que você tinha tanta dificuldade e tudo, hoje transborda da Paula para a vida das pessoas. As pessoas estão bebendo disso. As pessoas estão realizando. E quando essas pessoas aqui vão contar também suas histórias, lógico que aqui tem outras meninas assim 100% experientes, mas quando elas vão contar a história, agora a Paula faz parte também dessa história. A Paula faz parte disso. E quando eu olho isso, esse empoderamento, essa forma de transmitir o que recebe, eu vejo claramente a obra perfeita do Espírito Santo em uma pessoa que permite o Espírito Santo fazer. É? Então eu falo assim, olha, parabéns por isso. É bonito. Glória a Deus por isso, né? Até olhando para essa foto, eu vejo aí as meninas, que elas foram incríveis, que elas se dedicaram ao máximo, né? As meninas ali do Ministério de Dança, todas elas, elas são fantásticas. Toda vez que nós temos um desafio, alguma coisa para fazer, elas estão ali dispostas. E eu sei que elas estão com o coração também voltado para aquilo, Amém. com o coração temente a Deus. Então, elas me ajudaram muito nesse momento aí, que era difícil para mim, que eu não podia dançar. Eu, né, não tinha como eu estar ali dançando junto com elas, mas elas fizeram, aconteceu. Mesmo assim você fez solo. E foi incrível. Fiz um solo, tentei levantar a perna lá, porque eu falei assim, não posso mostrar que eu tô muito enferrujada, né? Vamos... Sem comentários, sem comentários. Quase morri para segurar a perna, mas eu segurei. Eu fiz. Então, foi assim, foi lindo. Foi até no momento lá nós estávamos, eles entraram tudo correndo naquela parte lá do palco, né? Eu lembro disso. Você lembra disso, que nós improvisamos lá na hora do ensaio, quase no dia, e ficou incrível. E foi uma bênção de Deus. Agora tem uma foto aqui, eu considero assim um dos meus tesouros, né? Tá aqui com vocês, com a sua família, com o Giovanni, uma pessoa que eu amo muito, carinho muito grande, né? Eu vejo essa foto assim com muito carinho, tá? Eu tenho um amor muito grande por vocês, uma família que é de extrema importância para a gente, tá? Eu vejo que é uma família de Deus, que não é só na Paula, não é só no Giovanni, tá? Mas essas crianças, elas vão transmitir ao mundo Amém. O que vocês transmitem. Amém. E se tudo correr do jeito que a gente aguarda, né? A não ser que venha a ser interrompido por um ato magnífico e maravilhoso, que é a volta de Jesus,
Eu sempre oro a Deus, eu espero que aconteça com os meus filhos, que eles possam ser melhor do que a gente, assim como os seus filhos também possam superar, para que uma geração possa superar a outra pelo ensino dos pais. Não porque são melhores, mas porque como os pais, a gente agora abençoa, libera palavras de bênção, libera amor, libera a unção. Fica da escolha deles, depende deles, se eles vão querer levar isso adiante ou não. Mas se quiserem, eles têm a unção para isso, eles têm a bênção dos pais para isso, que sua mãe te abençoou dizendo, vai para a igreja, que é tudo que ela tinha, uma orientação. E essa orientação foi forte. Agora, imagina a mãe dos seus filhos, que tem a experiência, tem a unção, tem a revelação, tem a palavra de Deus, tem tudo. Como nós não podemos dar isso para os nossos filhos? Tá? É algo muito, muito forte, né? Muito importante. Mas, Paulo, eu quero também dizer assim, de todo meu coração, vou dizer para você uma coisa que eu tenho certeza, não é algo, mas é convicção, é da parte de Deus. Deus vai usar muito a Paulo. E provavelmente vai ainda romper as barreiras da dança. Você já ministrou muitas vezes tremendamente bem. Eu vi as pessoas extremamente abençoadas, de uma forma magnífica, maravilhosa. E você sabe disso no fundo do seu coração. Todas as vezes que você vai fazer algo, a gente vê que o Espírito Santo está sobre você. Você está cheia da glória de Deus, cheia do Espírito Santo. E eu creio que Deus tem muito para fazer com a Paula nesse tempo, para que a Paula possa ensinar, possa empoderar as pessoas, possa abençoar as pessoas, possa liberar cura para as pessoas, curar as emoções das pessoas, curar pessoas machucadas, resgatar pessoas. Tanto você quanto o Giovanni, que passa os momentos da vida de vocês muito intensos com Deus, porque vocês conduziram não só isso, mas a família de vocês. Você casou na igreja, você fez tudo, você levou a sua vida dentro da igreja. Você se tornou uma pessoa incrível. E eu tenho certeza, por palavra profética de Deus, como por entender e conhecer as pessoas que estão aos meus cuidados diante de Deus, que o Espírito Santo tem muito ainda para usar você. E vai romper barreiras que você talvez ainda não tenha entendido ou esteja 100% preparada, mas hoje existe a semente dentro do teu coração para que você possa fazer isso. Cure as pessoas, abençoe as pessoas, ainda que pareça para você um pouco estranho, mas você tem a autoridade de Deus, você está empoderada disso para curar pessoas, para falar com pessoas, para orar por pessoas, para pregar, para ministrar, para falar e pessoas serem curadas. Muito mais, minha filha, do que você imagina. Você sabe o amor que eu tenho por você, o carinho, senão eu que vou chorar agora, né? Exatamente. E eu não quero. Mas o amor, o carinho que eu tenho por você, ele não influencia no que eu estou falando. Eu estou falando isso realmente da parte do Espírito Santo. Deus falando aqui, gente, no meio do podcast. Porque fosse só pelo Rogério, pelo amor que eu tenho por você, eu te daria tudo de bom. Mas eu te falo por Deus, por saber que Deus quer te usar para curar pessoas. Amém. Que Deus vai te usar para abençoar pessoas. Amém. E eu sei que você luta com isso dentro da sua própria casa, muitas vezes, dentro das pessoas que estão perto de você, porque a Paula tem que ser a mulher de Deus lá no trabalho, a Paula tem que ser a mulher de Deus em todos os lugares, a Paula tem que ser a mulher que aprende com todas as coisas, até com o próprio erro dela, porque você é humana. Mas o que Deus está fazendo e tem para você nesse tempo é muito maior ainda do que você imagina. Eu tenho muito orgulho de ver você, minha filha. Muito orgulho. Amém? Muito orgulho. Queridos, nós estamos perto do nosso tempo. Vou dar aqui alguma coisa que você queira fazer ainda, algum comentário. Infelizmente o nosso horário está chegando ao fim. Mas, Paula, foi inacreditável. Eu vou sair daqui enriquecido, tão abençoado por isso, tão cheio de alegria por ter você aqui. Foi meio atrapalhado, gente, meio, tem hora. Não. Mas Deus é incrível, o que Ele faz na nossa vida. E o que Ele faz no nosso coração, quando nós deixamos Ele entrar, quando nós abrimos a porta, é incrível. E eu espero realmente viver mais coisas incríveis de Deus nesse tempo. Amém. Paula, se hoje você fosse assim, se tivesse, tem 2 minutos,
um monte de jovens, de adolescentes querendo entrar na dança. O que você falaria? O que era mais importante ela saber nesse momento? Mais importante ela saber nesse momento que o que mais importa na nossa vida é ter a presença de Deus. É fazer o que é o básico nos leva a Deus, que é ler a palavra e é orar. Um dia eu questionei a Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que eu faço? E veio como uma resposta do Senhor. Faz o básico. Uau. Tudo começa pelo básico, que é orar e ler a palavra. Outra lição muito grande para cada um de vocês que estão nos ouvindo. E através desse básico, Deus ele vai nos revelando outras coisas. Parabéns, Paula. Isso é forte. Isso vai servir de lição na minha vida. Começa pelo básico. Começa por lá. Começa pelas coisas simples. Começa com amor, com a leitura, com a oração, com o jejum. Glória a Deus. Queridos, é muito bom ter vocês aqui. Eu me sinto 100% enriquecido nesse momento. Ter participado desse tempo. Nós podemos ficar aqui ainda mais um tempo grande. Mas vamos respeitar o nosso horário do podcast. Que o Senhor possa lhe abençoar. Se esse momento abençoou sua vida, eu vou te dar um conselho. Se tem alguém na sua casa que tem um ministério, seja um ministério de dança, um ministério de louvor, pregar a palavra, reúne a família, senta, assiste de novo esse podcast, escuta uma menina que se tornou uma mulher, que fez tudo na presença de Deus, que foi curada na presença de Deus, está cheia, empoderada do Senhor, com autoridade para falar. Mostra para as pessoas, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que muita gente será abençoada, em nome de Jesus. Se inscreva, deixa sua like, faz seu comentário, compartilha esse vídeo com as pessoas, que eu tenho certeza que muita gente será abençoada. Se você quiser, baixe o nosso aplicativo, Renovo Pocket, e nesse aplicativo você vai ver todos os podcasts, inclusive os nossos devocionais. Deus te abençoe, em nome de Jesus.